Olá, esse é o Minha Idade Não Me Define Cast, um espaço onde mãe e filha falam sobre as dores e as delícias de envelhecer. Meu nome é Carla Leirner, eu sou jornalista e eu sou a filha. Hoje minha mãe não está, mas eu garanto que o papo vai ser muito bom. Hoje a gente tem uma convidada super legal, é a Andrea Tenuta. Ela é Head de Novos Negócios da Mature, uma organização que conecta empresas com talentos maduros. A Andréia é uma das vozes mais potentes quando o assunto é diversidade etária e longevidade, e é um prazer enorme estar com ela aqui. E por que ela está aqui? Porque o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, a pirâmide etária inverteu. E aí, o que isso quer dizer? Que existe um número cada vez mais de profissionais maduros em busca de colocação ou em busca de reter o seu emprego. São profissionais que não querem se aposentar, que não podem se aposentar. E aí, o que vai acontecer? Um colapso de profissionais maduros? E o que as empresas estão fazendo? Elas são muito ainda voltadas no preconceito, elas não estão olhando o futuro. O que está acontecendo? E quem vai falar sobre isso com a gente é a Andréia. Andréia, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Carla. E que privilégio você falar que eu sou uma das vozes mais Mas potentes. é mesmo. Mas é isso, o mundo está envelhecendo, nosso país está envelhecendo e precisamos olhar e discutir o tema, né? Então, eu sei, a gente acha que acaba começando com um jeito um pouco pessimista. Você acha que a gente está à beira de um colapso? O que vai acontecer a médio e longo prazo? O que a gente pode falar hoje? Eu, particularmente, sou uma pessoa muito otimista. Então, eu prefiro olhar o copo mais cheio do que o copo mais vazio. Mas sim, os números são alarmantes e por isso que nós trabalhamos muito para trazer mais holofote ao tema, para mudar esse cenário, para não entrar num colapso, porque os números não mentem, né, Carla? Então, como você disse, a gente está numa uma sociedade que está envelhecendo. Hoje, 27% da população já é 50 a mais. A cada 21 segundos nasce uma pessoa 50 a mais. E esse ritmo não acompanha quando a gente olha para o mercado de trabalho. Então, as empresas estão começando a discutir o tema, mas ações efetivas ainda estão num descompasso muito grande. Então, quando eu falo para você que eu sou otimista, é porque eu acredito na força da transformação. Da maturidade. Isso envolve a Matura enquanto um agente de transformação. Acredito muito na própria comunidade de pessoas, cada um na sua organização, para trazer mais voz ao tema e gerar transformações e mudanças efetivas. E quando eu falo de transformações efetivas, é mudar a mentalidade, porque hoje a gente vive uma cultura extremamente jovem-cêntrica. Então a gente precisa desconstruir aí esse processo para que a gente não entre nesse colapso. Então eu brinco quando eu falo para você que eu sou otimista, que a Matura existe para um dia não ter que existir. Né? O ideal seria que a gente não precisasse existir, né? Para que isso não fosse uma dor. Mas infelizmente ainda é uma dor. Então a gente está aqui muito para o colapso não acontecer. Mas se não houver ações efetivas sobre o tema, o colapso pode vir, sim. Talvez eu seja mais pessimista. Não sei. Acho que não. Mas às vezes eu tenho uma sensação, até inclusive com o nosso trabalho, que a gente está enxugando o gelo, sabe? Porque a gente repete, 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 mas você tem uma visão mais de dentro do mercado do que eu, por isso que é interessante te ouvir. É, quando eu falo de ser otimista, é óbvio que a gente entende que a necessidade é que o ritmo estivesse mais rápido, né, nessa transformação. Mas a conta não fecha, Carla. Então, se não houver ações efetivas de inclusão de pessoas 40, 50, 60, 70 a mais no mercado de trabalho, e também socialmente falando, não vai ter força de trabalho, não vai ter mão de obra, né? Porque nós estamos tendo uma pirâmide que já está invertida e as pessoas, as empresas, a grande maioria não se deu conta. Então, assim, eu brinco que é um caminho que ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então, é preferível pelo amor, por isso que a gente fala, 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 e que às vezes não muda tanto quanto a gente gostaria, mas vai ser necessário, porque a gente já tem assim uma questão em termos de talentos de diferentes gerações e necessidades que precisa se olhar para essa força de trabalho madura de forma estratégica. Então, eu sou otimista porque a gente precisa. É necessário. Os números não mentem. E acho que a gente vai falar um pouquinho disso ao longo aqui do nosso papo. Quer falar um pouco dos números agora? Vamos lá.
Então, o que que a gente percebe, né? Como eu disse, 27% da população já está nessa faixa de idade. Quando a gente olha para as empresas de todos os portes, empresas pequenas, médias, grandes, nacionais, multinacionais, de todos os segmentos, a média que a gente percebe dentro das organizações é de 3 a 5%. Ou seja, a gente tem um espaço de oportunidade gigantesco, né? E daí, quando eu falo para você que a conta não fecha, é justamente por isso. 27% da população brasileira já está nessa faixa de idade. O ritmo de crescimento vem avançando. Esses números vão, né, dobrar aí até 2050, são as estimativas. E a hora que a gente olha para a força de trabalho, onde está essa diferença de pessoas, 3 a 5% do quadro de funcionários? Essas pessoas estão empreendendo, buscando outras fontes de renda, se reinventando na carreira. Né? Então, a gente tem estimulado muito para que as empresas contratem, treinem, desconstruam aí seus vieses para que a gente consiga gerar essa transformação. Nós lançamos um estudo no ano passado, em parceria com a UI, justamente para entender como as empresas estão lidando com o envelhecimento da sua força de trabalho. E é muito interessante que, assim, a maior parte das organizações vê o tema como relevante, importante, e a importância de trazer essa pauta de forma estratégica. Porém, 80% dessas empresas se consideram etaristas. É muito alarmante. 80% de grandes empresas entrevistadas, e elas se auto-intitulam. É isso que eu ia te perguntar, elas se percebem como etaristas. Exato. Porque o discurso é bonito, mas a hora que você vê os números, as práticas, você vê que são etaristas. Então, eu não conheço nenhuma empresa que fala que aqui existe uma restrição de idade, não pode contratar. Não, é raro você encontrar. Existe um movimento ou outro que, né, alguém passa por alguma situação, mas quando a gente conversa com as empresas, todas as empresas tendem a falar, não há restrição de idade. Mas, por vieses inconscientes, acaba tendo essa restrição por idade, porque a pergunta que quebra qualquer profissional é: ok, nos últimos 12 meses, quantas pessoas você contratou acima dos 40, dos 50, dos 60? E não só olhar para as pessoas que envelheceram dentro de casa, mas quantas foram contratadas? E daí a conta não bate. Né? Então, 80% das empresas se consideram etaristas, no estudo que nós lançamos em 2022. Em 2023, passou um ano e nós fizemos um levantamento cruzando os desafios aí do etarismo, né? A perspectiva das pessoas 50 mais versus os avanços das empresas. A gente percebe que o volume de vagas diminuiu nesse período. Quando eu falo diminuiu, de forma intencional, de forma exclusiva para esse público, né, 50 mais. Passou um ano e as ações não evoluíram de forma efetiva como era o discurso de um ano atrás. E as pessoas estão buscando qualificação, evolução e novas frentes de trabalho. Então, os números são alarmantes. No entanto, existem empresas olhando para esse tema, sim, de forma estruturada, de forma organizada, para gerar, né, para ser um contraponto e ser uma referência para as outras organizações. Então, quando eu falo que os números não mentem, tem uma oportunidade muito grande. Então, ao invés de eu falar, poxa, só tem 3, 5% de pessoas no quadro de funcionários e tem 27% da população brasileira, eu vejo isso como uma oportunidade, não como um problema. Claro. Né? E um dos catalisadores que a gente enxerga é a certificação. Ia te perguntar. Age Friendly, né? Que é uma certificação nova, que a Mature é representante oficial aqui no Brasil. A primeira, não existe nada aqui no Brasil. E a gente trouxe justamente para isso, para sair do discurso e irmos para a prática. Então, essa certificação mostra a empresas que sim, têm ações incríveis, genuínas, estratégicas, não só com uma representatividade de pessoas 50 mais, tanto sendo contratadas quanto envelhecendo dentro de casa, mas tendo um ambiente inclusivo, tendo profissionais de diferentes gerações sabendo lidar e sabendo tirar a máxima potência das relações intergeracionais. E é uma jornada, né? Não é do dia para a noite que você consegue isso. Então, a gente percebeu nos estudos que eu citei da UI e da Mature, que a gente lançou, que alguns segmentos acabam tendo um olhar mais inclusivo para as pessoas de diferentes idades do que outros. E, coincidência ou não,
Algumas desses setores estão já na certificação Age Friendly. Que são o que é o farmacêutico, né? Varejista e área da saúde e farmacêuticas. Uhum, Então, hoje a gente está com algumas empresas. Pode falar nome aqui? claro. Então, a gente tem. Claro. Então, hoje a gente tem 5 empresas certificadas, né? Sendo 3 da área da saúde, farmacêuticas, e 2 varejistas. Então, tem a Sanofi, a Takeda e Eurofarma, são as 3 aí da área da saúde, e temos o Grupo Pereira e Supermercado São Vicente do Varejo. Então é interessante que são empresas de grande porte, com estratégias estruturadas, algumas com ações globais sobre o tema, e que, de novo, a gente não olha só o número da representatividade, mas todas as ações da jornada completa dessa pessoa dentro da organização, desde a entrada até a saída. Então, como é fazer um acolhimento para as pessoas que querem fazer uma transição de carreira, que querem se aposentar, que é um super tabu, por exemplo, ou que querem se recomeçar de uma área que nunca atuaram, né? Então, a certificação vem muito para puxar o mercado, sair do discurso, não fazer só um post bonito no LinkedIn, Sim, e a claro. hora que você vai ver na prática, não tem ações efetivas para que o ambiente seja inclusivo, porque as pessoas tendem a gostar de contar bonito nas redes sociais, mas é importante a gente olhar de forma profunda o que isso significa, né? A gente vê muitas marcas, às vezes de cosméticos, outras coisas que põem uma foto bem diversa e quando você vai ver também não existe, né? Exato. Diversidade, equidade e inclusão é uma pauta que nos últimos 10, 12 anos ganhou muita profundidade e relevância no tema. Porém, é isso. Tem muito discurso e as práticas estão avançando, mas não sempre no ritmo dos discursos, né? Então, uma foto diversa não significa que a empresa tenha boas práticas. Então, é importante reconhecer empresas que possuam aí ações para que, de novo, seja um ambiente inclusivo. O que é um ambiente inclusivo? É um ambiente onde todas as pessoas estão preparadas para saber lidar com as diferenças. Claro. E as pessoas que fazem parte dos grupos subrepresentados, o que são os grupos subrepresentados? As pessoas que estão em menor representatividade dentro do quadro de funcionários. Geralmente é a questão de gênero, mulheres, a questão das pessoas acima dos 50 anos, as pessoas pretas, pardas, as pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, enfim, tem N recortes. E a gente percebe que agora, de forma geral, a gente tem tido uma maior representatividade de todos os pilares da diversidade. E a questão etária é a mais transversal de todas. Mas ainda é um tema que fica mais velado, né, Carla? Porque você vem primeiro a Carla mulher, a Andrea mulher, do que a Carla 40, 50, 60 mais, né? A idade fica escondida. Não, eu estava até pensando por que, por exemplo, a pauta LGBTQIA+, já está super dentro, né, das pautas das empresas. O que falta? Porque realmente a gente está fora ainda, né? Mesmo no ESG também o etarismo está fora. Quer dizer, por que está esse descompasso tão grande? A gente percebe que, como a gente vive num país, numa sociedade que a cultura é extremamente jovem-cêntrica, eu estou falando aqui do Brasil, mas esse é um desafio global, né? Alguns países mais, outros menos. Mas aqui no Brasil, essa cultura jovem-cêntrica acaba fazendo com que a gente associe questões negativas ao envelhecimento. E a questão da idade, a questão do envelhecimento é muito externa. Então, esses temas identitários, LGBTQIA+, gênero, raça, etnia, pessoas com deficiência, cada pessoa que se enquadra nesse contexto sente a dor. Então, eu sei o que é a dor da pessoa, né? Se eu for uma pessoa com deficiência, se eu for... A questão da idade é transversal. Todo mundo está lá envelhecendo diariamente, com sorte, todo mundo vai envelhecer. Mas a tendência é que as pessoas falem que o velho é o outro. É a outra pessoa. Elas não se identificam, Não se né? identificam. Então, para minha filha de 5 anos, eu sou velha. Para mim, meu pai é velho, para o meu pai, o tio dele é velho. Assim, brincadeiras à parte, o que é velho, o que é novo? É muito relativo. Então, por ser algo relativo, ser também uma questão cultural, acaba tendo menos força. Porque as pessoas acabam escapando disso. Eu não quero discutir, isso não é uma questão, né? Então, hoje, de forma geral, nas organizações, as pessoas têm menos repertório sobre o que é o etarismo na prática.
que é, quais são os impactos disso, tanto no mercado de trabalho, na sociedade, de quem está nesse lugar. E se associa muito o etarismo às pessoas conforme elas vão envelhecendo. Mas o etarismo é preconceito etário. Independente se está mais jovem, mais velho, não importa, né? Um médico recém-formado sofre etarismo quando as pessoas não têm, como fala... Acho ele muito jovem, né? Exato. Eu já pensei nisso. Poxa, será que eu devo confiar nesse médico, nessa médica? A gente tende a pensar que um médico, por exemplo, tem maior, né, capacidade com mais experiência. E é isso. E essa capacidade de experiência se perde no mercado de trabalho em outras profissões. Então, é muito distante da realidade das pessoas. Por isso ganhou menos força. Questão cultural. Porque se você pensar uma mulher que é velha e negra, ela vai ser duplamente... Triplamente, né? O fato de ser mulher. Porque o homem, 50 mais, 60, sofre menos que uma mulher. Então, ela é negra, é mulher, aí é mais velha, né? Então já sofre, né? Esse é o famoso conceito da interseccionalidade. Quando se cruzam os perfis que potencializam os desafios. Então, poxa, pensa uma mulher 50 mais, preta periférica, tem menos oportunidades. Se você fizer o famoso teste do pescoço, ou seja, olhar para os lados, você não enxerga essa pessoa. Porque ela não está dentro do ambiente corporativo nas mesmas condições de concorrer e ter um perfil profissional se comparar com mulheres 50 mais brancas ou mulheres de outras idades. Então, é muito desafiador esse processo e cabe cada um de nós que tem mais consciência sobre o tema trazer mais luz, falar. Então, quando você fala, poxa, parece que eu estou secando gelo, né? E não evolui. Mas a gente não pode desistir, porque a gente está num espaço onde a gente percebe e tem mais repertório para conseguir desconstruir isso nos diferentes ecossistemas onde nós transitamos, né? Então, é interessante que eu tenho diferentes grupos de amigos que têm discurso etaristas e que já começam a se perceberem quando estão perto de mim. Já é o primeiro passo da conscientização, né? A Andrea vai brigar comigo, mas e vai lá e fala, tô velho para isso, né? As famosas frases etaristas. Mas as pessoas já estão num processo que falavam e não se sentiam mal. Estão perto de mim, já estão se sentindo mal, mas continuam falando. Próximo passo é parar de falar e começar a achar que isso não faz sentido, né? É uma jornada e não é do dia para noite. Uma vez um conhecido falou, você vê que também tem um erro, né, de visão. Ele falou, você quer ser sempre jovem. Não é esse o nosso discurso. Não. O nosso discurso é que a gente pode fazer as coisas sim. Independente da idade. Porque não é a idade, como, né, vocês mesmos trazem, não define nada. Né? Eu participei de uma corrida recentemente, onde eu tinha menos preparo do que muitas pessoas mais velhas que eu. E o discurso das pessoas tendem, de novo, uma cultura, a falar, poxa, não consigo mais, eu tô com uma idade onde eu começo a ter dor em tudo. Eu falo, então, há uma tendência sim, a gente não pode negar a questão né, orgânica, mas isso não quer dizer nada. Tem muitas pessoas com muito mais idade que têm mais condições que eu para fazer a corrida que eu fiz. Não é a idade que vai definir isso, e sim o preparo físico, o quanto a pessoa olhou para a saúde. Mas as pessoas, de novo, como tem pouco repertório, vão nos mais simples, vão na solução mais rasa. Você quer ser jovem para sempre. Teve um discurso de uma... Esqueci o nome daquela atriz que ganhou o Globo de Ouro. E agora? Do White Lotus. Esqueci o nome dela. Eu já sei quem é. Que achei fantástico o discurso dela. Sabe? Esqueci agora. E o discurso dela foi, quando eu era mais jovem... E que é isso, né? Então, não é questão de ser velho ou ser jovem. A gente envelhece diariamente. Então, independente da idade, são as ações como a gente lida com isso, né? E o fato de você ser mais jovem, a gente fez um post uma vez também, e eu acho até pelo contrário, não te livra do sofrimento. Cara, a gente sofre muito na juventude, né? Na adolescência. Sem dúvida, sem dúvida. E a tendência é muito associar a idade em todas as fases da vida, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, que é muito interessante como os diferentes ambientes onde elas estão, seja na escola, seja na atividade no clube, seja com amigos. Isso você não pode, porque você não tem idade para isso.
isso você tá velha demais pra isso tá muito nova pra isso, você não pode mais chupeta porque você já tá velha. Ah, você Tadinha. é muito só bebezinho que pode. É muito simplista esse exemplo que eu tô dando, mas que traduz, de novo, uma associação à idade a qualquer etapa. É interessante. Né? E que eu falo, não é a idade. E eu já me peguei falando isso porque a gente aprendeu dessa forma, né? Então eu falo, não é a idade que está definindo, é o seu processo de desenvolvimento. Isso é legal. E daí, só que, olha só que interessante, a gente fala que as novas gerações vêm com o novo chip, né? Até a página 2, né, Carla? Porque essa nova geração está sendo criada por gerações recheadas de vieses, recheadas de preconceitos. Então, minha filha pequena, de novo, de 5 anos, outro dia foi levantar do chão. Ai, que dor nas costas. E fez aquela posição típica, assim, corcunda. Tô velha. Falei, Bruna, onde você ouviu isso? Mas sim, ela ouve, o tempo inteiro ela está sendo metralhada por essa imagem, né? Seja nos desenhos, nos livros, nas atividades, onde a imagem da velhinha, do velhinho, né? É muito interessante perceber como a gente precisa desconstruir o tempo inteiro, inclusive das novas gerações que estão vindo. E dentro da gente também, né? Exato, exato. Então, Eu vi um casal outro dia, eu fiquei até com vergonha, né? Agora que eu conto. Ela era muito mais velha que ele. E ele era muito mais jovem e muito lindo. E ela era um tipo de velha que a gente chama, que é preconceituosa. Sabe aquela velha mais. Com uma visão mais antiga, de coque, de chale? o estereótipo típico de uma pessoa Isso. mais idosa. E eu fiquei olhando, eu olhei tanto que até constrangeu. Aí ele abraçou ela bom, eu falei, entendi, né? Mas você vê que também tá dentro da gente, Sim, né? sim. Mas por isso, porque a gente Também. aprendeu dessa forma, né? Quantas vezes eu ouvi, várias vezes, que mulher mais velha não pode usar cabelo comprido, que mulher mais velha não pode isso, não pode, essa saia é curta. Não faz o menor sentido. Você tem que usar uma roupa, né, fazer o que você está afim, o que faz sentido para você e se sentir bem, independente da idade. Ah, tem coisas que não são apropriadas para determinada idade? Faz sentido isso? Né? Qual é o marcador para se definir o que pode e o que não pode? É muito mais de uma capacidade do que a questão da idade. Mas a gente aprendeu dessa forma. Então, sim, você fala que você brinca que você tinha até vergonha de falar isso. Tem várias coisas que acontecem. Olha que eu estudo isso, vivo isso diariamente, mas que a gente se pega dentro dos nossos próprios vieses. É que hoje a gente tem repertório para combater, né? E falar, poxa, isso não faz sentido, mas nosso ímpeto foi, tive um pensamento dessa forma, né? A gente tem a tendência de achar estranho um homem muito mais novo do que uma mulher, né? O contrário, qual é o estereótipo? Não é tão gritante quanto, né, quando é uma mulher mais velha do que um homem. Enfim, então são desconstruções que a gente vai fazendo ao longo do tempo, mas essa associação à idade é muito forte, é muito cruel também, né? Então as pessoas, conforme vão envelhecendo, sendo esquecidas, e isso eu falo não somente no mercado de trabalho, mas em todos os outros ambientes, não faz o menor sentido. O menor sentido. Mas você acha que é mais desafiador hoje esse tema dentro do mercado de trabalho? Quer dizer, dentro das corporações, como é que é? Às vezes eu tenho essa impressão. Quando a gente fala de ser mais desafiador, é porque a gente sabe que, do ponto de vista do mercado de trabalho, a inclusão das pessoas de diferentes gerações vai trazer mais resultados, tanto para a organização, um resultado de negócio, quanto algo super valioso para as pessoas, em termos de produtividade. Não só uma necessidade financeira, óbvio, mas também de continuar ativa, de continuar desenvolvendo, entregando, né, para a organização. Então, quando a gente fala de ser mais desafiador, é porque hoje existe uma luta aí para ter mais espaço para as pessoas. Socialmente falando, existem muitos desafios por conta dessa cultura, mas que acaba ficando mais velado, né? Então, as pessoas transitam em todos os ambientes. É que hoje eu acho que no mercado de trabalho, esse mais desafiador é muito pelos números que a gente vem discutindo de não ter essa representatividade. Essa é a minha leitura, tá? E daí, no caso do mundo corporativo, do empreendedorismo, você precisa desconstruir outras pessoas para essa inclusão.
né? Então, eu não sei se eu falaria que é mais desafiador, viu, Carla? Eu acho que são desafios diferentes. Eu enxergo dessa maneira, são desafios diferentes. Mas o mercado de trabalho é algo mais rígido, resultado né, pautado em resultados, indicadores, enfim, tem um mundo de pessoas e organizações ao redor de algumas decisões diferentes do nosso dia a dia na sociedade. Então, eu diria que são desafios distintos, mas o mercado de trabalho tem graus aí de desafios, porque é uma desconstrução diária sobre a importância aí desse mix geracional, já que é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem as 4 gerações trabalhando juntas. Então, é muito comum as empresas falarem, Andréa, Quais são as 4? Geração Z, Ah, geração X, Y e Baby Boomer. Meu anel. E, enfim, já tem as 5 trabalhando juntas, né? Então, enfim, hoje em dia se fala de uma inicial, que agora eu esqueci o tem os nome. millennials, né? Eu não sei onde que eles estão nessa... Esse lance das gerações é bacana a gente olhar para elas, mas acaba também reforçando os estereótipos, né? Então, colocar em caixinhas coloca você num espaço que tem que ser naquela característica. E se você for procurar, não tem uma literatura única sobre os recortes das gerações. Cada literatura traz um recorte de um ano. E isso não é o mais importante. O mais importante é entender que são grupos de pessoas de diferentes idades que viveram situações macroeconômicas distintas, situações de característica da sociedade distintas que influenciam no seu modo de pensar e de viver. Ponto. Então, o recorte em si, eu nem me preocupo tanto, até para não reforçar os estereótipos, Uhum. né? Mas a gente não pode desconsiderar que tem as diferentes gerações e que eu acho isso extremamente rico, né? A gente fala muito de ter um diálogo intergeracional. Olha a potência que é ter uma troca de uma pessoa com 20 anos trocando aí com uma pessoa de 50, 60, 70 anos no mercado de trabalho e N outras ações na sociedade. Mas as empresas tendem a nos procurar na Mature para fazer ações. Vamos discutir o choque geracional? Gente, por que não falar do negativo? Vamos falar do positivo? Por que não falar das oportunidades, desse diálogo intergeracional? Que sim, se você não souber dialogar, vai gerar choque, né? Mas vamos olhar da forma, de novo, eu sou positiva, eu prefiro olhar para o lado bacana e trabalhar o que é negativo como uma oportunidade, né? Quais seriam essas oportunidades? Eu já ia te perguntar mesmo. O que elas ganham ao promover esse diálogo? As empresas só têm a ganhar com esse diálogo, né? Então, olhando para o negócio, todos os indicadores de negócio mostram que tem avanços. Então, a gente está falando aqui tanto do negócio quanto também de indicadores de pessoas. Então, as empresas geralmente que têm mais diversidade etária e diversidade de forma geral dos outros grupos aí, né, subrepresentados, são mais inovadoras, têm margens de lucratividade maior. Então, assim, tem estudos mostrando que os indicadores de negócio são mais positivos do que empresas que não estão olhando para essa pauta de forma estratégica. E pensando em dados de gestão de pessoas, são times onde tem menor turnover, melhor clima organizacional, menor absenteísmo. Então, são indicadores que são super onerosos para a empresa. Então, teve uma organização, que essa eu não posso contar o nome, mas que tinha muita dificuldade com pessoas jovens, bem jovens, faltando aos finais de semana. Uma grande empresa onde tinha lojas de atendimento para final de semana. Ao contratarem pessoas 50 mais, 60 mais para as lojas, fez o quê? Com que puxassem essas pessoas mais jovens que faltavam a faltarem menos, ficarem mais comprometidas, porque as pessoas maduras eram mais comprometidas. E esse diálogo intergeracional de forma orgânica acabou melhorando no indicador, por exemplo, de turnover e absenteísmo. Então, tem que se avaliar dados para mostrar, mas geralmente todos os indicadores, tanto de negócios quanto de gestão de pessoas, melhoram consideravelmente. Teve um outro projeto em que nós acompanhamos, depois da contratação, num projeto piloto, numa squad de tecnologia, a gente fez um acompanhamento por 9 meses desse time. E os indicadores de produtividade, de trocas, de inovação e de gestão de pessoas melhoraram absurdamente. E a partir desses indicadores é que começou a cascatear para as outras áreas. Ou seja,
de novo, os dados não mentem, né? Então a gente sempre fala para as empresas, olhem os números, porque nem sempre é fácil mensurar, porque né, tem muita questão mais qualitativa, mais de percepção, mas é importante procurar indicadores que consigam mostrar as ações que estão sendo feitas. Porque, de novo, um post no LinkedIn, um post no Instagram não vai mudar nenhum indicador. O que vai mudar indicador são ações efetivas, né, dentro de casa. Então, só tem a ganhar a empresa. E, geralmente, a gente está falando de resultado pro negócio. O objetivo de qualquer empresa é lucro, não Claro. é? Melhora o lucro. Ponto. Acho que essa é a discussão. E daí tem muitas pessoas que falam, poxa, como eu vou convencer a liderança? Eu falei, números, números. Os números precisam ser acompanhados para vocês provarem o investimento, né? Não tem mágica. Aqui é uma... Não tô falando que é simples encontrar toda essa equação. Exatamente, estava pensando nisso, Não né? é simples, porque cada negócio tem a sua particularidade, cada projeto tem as suas dificuldades. Então a gente precisa entender. E não tem receita de bolo, né, Carla? Então, assim, cada organização começa por um caminho, não tem uma linha única, é só seguir e vai ser sucesso. Porque, de novo, voltando ao que a gente falou lá no começo, a gente está falando de uma mudança de cultura. E mudar a cultura passa por muitas questões aí organizacionais, né? Ou seja, não é simples, mas é possível. E antes de fazer algo muito grande, porque tem empresas que falam, poxa, não tenho dinheiro, não tenho tempo, como eu vou priorizar? Tenho outros objetivos. Fazer ações menores e acompanhar o impacto disso começa a reverberar e gerar essa transformação, né? Então, caminhos tem diversos, é só querer. Agora, eu estava aqui pensando no que você está falando e imagino que muitos gestores em cargos de chefia que são mais velhos, né? Como é que é? Porque ele tá, então se ele for seguir o seu pensamento, ele vai estar fora, né? Como é isso? Esse é um outro dado que a gente trouxe no estudo que nós lançamos sobre etarismo em 2022, em parceria, né, Mature, em parceria com a UI, que é isso, a maior parte dessa alta liderança está nessa faixa de idade, mas quando eu falo para você, né, Carla, isso é muito externo, é uma discussão que a gente não se coloca nesse lugar, de novo está na cultura. Então, nesse estudo, a gente mostrou que de 3 a cada 5 líderes que estão aí no board, na alta liderança e nessa faixa de idade, são um grande entrave para essa transformação. Porque se associa às pessoas cada vez mais jovens a inovação, a agilidade, a resultado, a tecnologia, o que é um grande viés. Então, começa a se estereotipar o perfil das pessoas por conta da idade e tem uma barreira gigante. Então, de novo, as pessoas que estão nesse lugar, elas mesmas, com poder de decisão, acabam barrando. E são fonte aí do preconceito etário. Porque é muito contraditório, porque esse gestor, o que vai acontecer? Ele não pode se demitir dependendo do lugar que ele está, mas ele vai cair fora. É isso, é isso. Mas geralmente a pessoa não se coloca nesse lugar. Nem percebe que está excluindo. É tão inconsciente o processo. Não percebe que ele está excluindo ele mesmo, Exato, né? De certa forma. Exato. Então não percebe isso. Se valoriza, de novo, uma cultura que tá externa. Né? O envelhecimento é algo silencioso e é como tabu. É algo, todo mundo está envelhecendo, diariamente, o tempo inteiro. A hora que a gente começou esse bate-papo aqui, a gente estava mais jovem do que a gente vai sair daqui. É contínuo o processo. Mas as pessoas não se percebem que está fazendo esse processo de exclusão. E muitas vezes é quem é tomador de decisão. Então, por isso, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar falando, desconstruindo, para gerar essa transformação. Porque é uma discussão de todo mundo. Porque todo mundo vai envelhecer. É muito curioso, estava aqui lembrando, vira e mexe, uma empresa entra em contato com a gente para falar de diversidade e eles somem depois. Não foi uma, não foram duas, foram... Quer dizer, até que ponto tem esse desejo, né? Exato. É muito comum as empresas fazerem ações comemorativas, né? Então fazem uma ação pontual. Vamos fazer uma roda de conversa, um bate-papo, enfim, algum conteúdo bacana, inspirador, para começar a gerar uma consciência sobre o tema. Mas eu falo, ok, vai surtir efeito fazer uma única ação? Não.
né? Isso é ótimo e faz parte do processo, mas se tiver conexão e continuidade para gerar o resultado. Então, o ISD veio, né, para puxar as pautas aí de forma mais estratégica, mas ainda a gente está num momento muito embrionário sobre as ações contínuas. Então, o que mais eu vejo no mercado são usar as datas comemorativas para fazer ações sobre diversidade. E isso não é uma estratégia de diversidade. Isso é uma das iniciativas que se pode ter dentro da estratégia de diversidade. Mas, de novo, dependendo do grau de consciência, de conhecimento aí sobre o tema, tem empresa que acha que isso é suficiente. Ou, né, deixa lá como check nas atividades. Mas é muito comum isso. Não é só com você, viu? É geral. Sinta-se abraçada. Não, tem muitas marcas que procuram a gente para fazer conteúdo, mas é assim, eles querem um post e um story. A gente não faz, porque é a mesma coisa, não vai funcionar. É isso. Não é tem isso. uma criação de awareness, né, de consciência, um storytelling, uma coisa que De continuidade, de né? continuidade. Não- E de construção de relacionamento dessa marca. É, Esse é um ponto que você falou que é legal, né, Carla? Como as marcas se conectam também com esse público, que tem muito dinheiro parado na mesa, né? Quando se fala do mercado prateado, que é o mercado consumidor 50 mais, que tem uma potência gigantesca e tem poucas marcas que se conectam, se conversam de forma efetiva com esse público. Então, teve uma grande marca que nos procurou, e que nem tinha noção que quase 50% do seu público consumidor era na faixa dos 50 anos. Nós que provocamos em tentar entender o perfil do público e o time se deu conta disso. Então, olha que interessante. Se a gente tivesse uma diversidade etária nesse time, você acha que isso já não teria sido visto e aproveitado? claro. Né? Então tem isso. A gente está falando muito do mercado de trabalho, olhando para dentro das empresas, mas é muito também olhar para as marcas, tanto interno quanto externo, como se posiciona para o mercado. Então, quando eu falo de ter muito dinheiro parado na mesa, é que tem muita oportunidade aí que não está sendo trabalhada com as marcas, né? Então, fica uma valorização do anti-aging super etarista, né? Da cultura do não envelhecimento, e que tá tudo bem quem quer, né? Usar, seja produtos, quero fazer cirurgia, não é essa a discussão. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário, exatamente. A discussão é como não fazer uma cultura de que envelhecer é ruim. Envelhecer é uma questão que não tem, né? Não tem outra. O outro caminho não é legal, né? Então, Não, eu fico impressionada falando do nosso negócio. Hoje são 167 mil seguidores. Claro, a gente não é todo mundo que está lá. Por que as marcas não estão lá dentro? Ali é um campo de pesquisa enorme, gigante. gigante. Você pode rodar uma pesquisa de qualquer uma lá dentro. É isso, é isso. E cadê? Então, eu acho que a gente também sente essa dor como negócio, né? Sem Apesar dúvida. de estar trabalhando com envelhecimento, que a gente está excluída. Sim, sim. É, A gente percebe isso claramente, apesar da Nature ser uma empresa focada em contratação, empregabilidade, educação para as pessoas 50 a mais, a nossa comunidade tem 200 mil pessoas. E essa é uma discussão, como se aproximar, tanto pensando em marca empregadora, quanto olhando para público consumidor. Então, e essa exclusão, de novo, é inconsciente, Carla, porque as marcas nem se dão conta de que precisam e podem nichar a sua atuação, né? Teve uma marca, que obviamente eu não vou falar o nome porque é um exemplo que não é bacana, que falou para mim, Andréa, é um máximo que vocês fazem, mas o meu foco é trabalhar com a autoestima das mulheres jovens. E por que só as jovens? Você acha que a questão da autoestima da mulher madura é como? Mediante um cenário machista e jovem-cêntrico que a gente vive. Mas as marcas nem se dão conta, né? E daí é onde a gente se conecta em, poxa, deixa eu ver esse time. Qual a média de idade para achar que precisa trabalhar só com a autoestima das pessoas mais jovens? Né? Então a diversidade tem isso, muito essa interlocução para entender que, por exemplo, esse ecossistema de quase 170 mil pessoas do seu canal, dessas mais de 200 mil pessoas da minha comunidade, e dentre N outros ecossistemas, são extremamente potentes,
São extremamente potentes. E o que você falaria, então, para essas pessoas que estão do outro lado, que querem se inserir no mercado de trabalho? Porque eu vi que vocês têm esse trabalho, acho que vocês já colocaram mais de 7.000 pessoas, né? Acho que recolocaram. Isso. O que você falaria para eles? Olha, a gente sempre fala que fazer networking de verdade, manter ativo o grau de relacionamento. E network é uma coisa que parece clichê, mas que poucas pessoas sabem fazer de forma efetiva. Conta, o que é um networking de verdade? O networking de verdade é aquele onde você não tem só o contato de uma pessoa, você só não conheceu em um evento, ou você tem na lista, né, na agenda aí do telefone. Você tem uma troca. O networking de verdade é aquele que você conhece a pessoa, você tem algo a oferecer e algo para receber. Né? É uma troca. Então, poxa, seja de conhecimento, seja de alguma informação importante, seja de uma troca de uma ação, não importa o que seja, de algo mais simples a algo mais complexo. Né? A partir do momento que você conhece alguém, você pode oferecer e aprender, né? Ensinar e aprender, oferecer e receber algo efetivo. Senão, se você só tem uma pessoa lá na sua agenda, senão você só tem uma pessoa lá na sua rede social, mas que você não interage. Então, as pessoas, quando eu falo de fazer um networking de verdade, é ter essa troca efetiva. Poxa, eu acho que eu não tenho nada a oferecer a alguém? Quem disse que não? Ah, uma pessoa pode estar desempregada ou desatualizada, o que eu vou oferecer? Sempre a gente tem alguma coisa para oferecer para outra pessoa. E mesmo quando a gente tiver um momento que acho que não tenha, sempre vai ter. Mas é entender essa oportunidade e passear, né, e transitar nos ambientes onde a gente precisa estar, seja profissionalmente, seja socialmente, pessoalmente, para que esse networking seja realizado de forma efetiva. Por que eu estou falando isso? Seja uma pessoa que está num processo de reinvenção de carreira, num processo de pensando o que faz, ou procurando emprego, ou está bem profissionalmente, mas quer se manter atualizado. Você tendo essa rede de networking, você vai ter insights, trocas. Poxa, uma pessoa me falou sobre determinado curso, sobre determinado evento, ou aprendi tal coisa que eu posso passar para outra pessoa. Parece muito simples, mas poucas pessoas alimentam esse networking de forma contínua. Contínua. Isso é um grande segredo, simples de se fazer, demanda um pouco de tempo, porque muitas vezes a gente fica imerso no piloto automático do nosso dia a dia, né? Então é comum, vamos almoçar com alguma pessoa, você fala, não, tô aqui focada, não dá, não cabe na agenda. É importante. Quer dizer, você está dizendo que é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Se não tiver via de mão dupla, não é networking. Né? Você concorda comigo? Total. Mas é algo que... Mas é uma visão interessante, eu não tinha pensado nisso. Só que todo mundo fala, ativa seu networking. O que é ativar seu networking? Só a hora que você precisa, você vai ativar seu networking? É isso que acho que todo mundo pensa, né? E não é isso. Uhum. Isso, um verdadeiro networking é uma troca contínua. Né? Então, teve uma pessoa que me ligou um dia, assim, hoje em dia, né, no que a gente está o tempo inteiro conectado, me ligou, nem tinha me avisado que ia me ligar, uma amiga pessoal, eu tava no caos, super, super atrapalhada. Meu ímpeto seria falar, putz, vamos falar depois, vamos falar depois, vamos marcar, e isso acaba não acontecendo. Um dia e acaba não acontecendo. Claro. Eu parei tudo, ela precisava falar sobre determinado assunto. E eu tive uma escutativa naquele momento que, quebrou minha agenda do que eu tinha me programado? Quebrou. Mas foi importante para outro lado, para eu ouvi-la, para ativar. Nesse caso foi uma questão pessoal, né, mas que tinha influência profissional no final das contas. E foi super importante, porque esses detalhes finos a gente não se percebe e fica nessa correria insana do dia a dia, né? Então, voltando à dica prática, eu acho que networking é uma dica valiosa que a gente precisa exercitar. Porque se a gente cai no piloto automático, a gente não exercita, não coloca uma intenção em cima disso. E daí, em cima do networking, desdobra uma série de dicas que independente de qual é seu objetivo em termos do que você está procurando, seja de uma atualização, seja de uma busca de uma nova oportunidade, seja de apoio, né, para os seus próprios negócios, enfim, cada um com o seu desafio, é usar a rede de networking para isso, a seu favor, né? E é o famoso lifelong learning, né, Carla? Que, traduzindo em português, é o aprendizado contínuo. Que a gente está falando hoje, né? Então, nunca é cedo ou tarde demais para se aprender algo novo. Então, fazer um exercício, poxa, sair da nossa zona de conforto, né? Não estou acostumada a aprender sobre determinada coisa, mas essa coisa é importante para você enquanto pessoa, enquanto profissional, é sair da zona de conforto. Então, poxa, vai ser esquisito, mas eu vou, né? Então, ter essa busca, de novo,
ter a intencionalidade. Se a gente não coloca essa intencionalidade, a gente fica no piloto automático. Não, e é bem difícil, né? Eu estava te contando que eu passei para o Inovativa, né? Eu não sei nada desse ecossistema. Quer dizer, eu podia falar, não vou fazer, ou encaro, né? Então é muito importante mesmo esse long life learning e a possibilidade de networking dentro dessa comunidade que eu vou ter. Então você está aqui num processo, saindo da zona de conforto, ativando o seu networking, vai ter desconforto o tempo inteiro. Nossa. Mas se a gente fica só na zona de conforto, a gente evolui? Talvez até evolua, mas menos do que a gente tem de oportunidade, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, falou, estende o braço o máximo que você consegue. Estende aí, Carla. Agora mais. Sempre tem um pouco mais. Sempre, né? Então, qual foi a frase que eu te falei? Estende o máximo que você consegue. E a gente nunca coloca o nosso máximo num primeiro momento, porque a gente sempre tem uma rebarba. E a gente isso é exercício, né? Exercício porque ontem eu tive anteontem minha primeira mentoria individual. Aí eu falei, caramba, por que eu fui me enfiar aqui? Né? Por que eu tô aqui? Porque ele sugeriu um monte de coisa que eu vou ter que fazer. Eu falei, mas a gente consegue. Eu acho que isso que é o legal. E consegue aos 60, né? Que é a minha idade. Isso que eu acho. Olha que potência, né? Você, a sua mãe, estar num espaço de desconforto, e quando a gente fala desconforto, a gente só associa coisas negativas. É um desconforto que vai te levar para coisas positivas. Uhum. E eu acho que tem um ponto também, poxa, vou e a gente consegue. E se não conseguir, tá tudo bem também. Né? Mas eu tô sofrendo já. Se não conseguir. Porque é um pouco inerente do ser humano, né? Ficar não só na zona de conforto, mas falar assim, como isso eu sei que eu não vou conseguir, eu nem vou tentar. Será? A gente não tem a resposta para tudo. É meio clichê isso, mas, de novo, se a gente não exercitar e não se colocar à prova, a gente não vai saber, né? Quantas coisas a gente consegue nem imaginando que não conseguiria. Então, é algo que diariamente a gente precisa fazer uma lista, né? Eu gosto muito de falar qual foi a última vez que a gente fez algo pela primeira vez. É isso legal. Né? Coisas simples e coisas mais complexas. Poxa, eu vou entrar num programa aí de aceleração completamente fora do meu escopo? Vou, né? Então, é se superar. Porque, na realidade, a zona de conforto ela não tem nada de confortável, né? Exato. Eu acho que é exato. É míope isso, né? É uma ilusão achar que está confortável. Mas esse desconforto não está tão aparente, né? Até uma pergunta que pode ser um pouco, digamos assim, até esqueci a palavra, desconfortável. Hoje a gente passou boa parte do tempo aqui falando das empresas, né? Quer dizer, você acha que do outro lado, as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, elas também podem estar ou mais acomodadas ou com preconceito, porque é fácil a gente colocar a culpa de um lado e ficar, ó Deus, ó azar, não é? Sim. Como é isso também? Como é que você vê esse outro lado que está fora, ou que quer entrar? Ou Bom ponto, porque também é isso, ficar reclamando e colocando a culpa no outro é mais fácil. E assim como a gente falou do networking ser uma via de mão dupla, qualquer processo é uma via de mão dupla, né? Então, sim, o etarismo, o preconceito e todos os outros preconceitos, né, todos os outros ismos, acontecem na cabeça de cada um. Quando a gente fala a empresa, as organizações, as marcas estão compostas por N pessoinhas por trás delas, né? E quando a gente fala do outro lado, são pessoas que estão ou em busca de uma recolocação, uma mudança de emprego, ou estão desempregados, desempregadas, empreendendo, não importa, né? Estão nesse processo aí de olhar para si nesse processo. Tem muita pessoa com preconceito. Eu não vou tentar aprender, não vou tentar isso, não vou nem me inscrever nessa oportunidade que eu não vou conseguir, eu não sou boa o suficiente. Ou para que eu vou aprender nessa. Então, é um próprio preconceito com ela mesma de que não vai conseguir e começa, né, a entrar num processo aí que, né, cai até em depressão e outras questões de saúde mental. Então tem um lado, sim, da pessoa física, né? Das pessoas. A gente brinca, no nosso caso, a gente fala que quem faz parte da comunidade são as pessoas matures, de se olhar, de não estar nesse lugar também de preconceito, né? E de colocar só o problema no outro. Então, é essa busca contínua de aprendizado e de trabalhar esse autoconhecimento para saber para onde seguir.
Então, poxa, vai ter um evento em que estaremos, né, nos próximos dias. Poxa, final de semana essa pessoa podia estar viajando ou estar lá ativando suas conexões ou aprendendo algo novo ou quebrando alguns estereótipos e alguns preconceitos que possui. Sim, tem desafios para todos os lados e oportunidades para tanto para a pessoa quanto para as empresas e o poder público, que é uma outra discussão que Ixi, essa daria. é para outro podcast. Porque tem que ter uma compreensão também que o trabalho mudou. Quer dizer, hoje você tem trabalho, talvez você não tenha emprego, também é uma questão importante. Então, né? Que é um processo de desconstrução, né, Carla? O que é o trabalho, né? Aquela associação antigamente de a pessoa vai, conforme vai envelhecendo, vai crescendo na organização. Então, pessoas cada vez mais velhas estão em altos cargos e pessoas jovens entrando, que são os programas dos jovens talentos. Isso não faz mais sentido, porque a equação de trabalho mudou, os formatos de trabalho mudaram, né? Então, tem pessoas que estão estudando com 50 anos, 60 anos e que entram em posições, né, de entrada, assim como tem pessoas super jovens na alta liderança. Então, a idade não está associada ao cargo, coisa que antigamente isso era muito mais associado, né? E os formatos de trabalho também, por projetos, por ações, o próprio empreendedorismo, né? Que é o empreendedorismo maduro, é super potente e tem muitos empreendedores fazendo ações, projetos incríveis aí na maturidade. Então é se reinventar o tempo inteiro, mas é, de novo, ter um autoconhecimento para quebrar todas as crenças limitantes aí dessa jornada. Eu acho que a gente está numa total zona de desconforto. Né? Dos dois Verdade, lados, eu verdade. acho. Porque não é fácil, né? É fácil a gente estar aqui falando, mas na hora do vamos ver, é super desconforto, né? Tem um desconforto muito grande para a pessoa, seja a pessoa que esteja empregada e não esteja em busca, mas precisa se aprender e se atualizar o tempo inteiro, para as organizações no espaço onde estão sendo cobradas pelos diferentes stakeholders aí, diferentes ambientes, né, de atuação, para a pessoa que está em busca de uma, né, às vezes não está nem em busca, mas está nesse lugar e precisa olhar para isso e está nesse espaço que nem reconhece que esteja sofrendo algo nesse sentido. E quem está estagnado e nem se deu conta disso. Ou que não entenda que o regime de CLT mudou, mas então isso também é importante. Tem é que a gente está vivendo uma revolução tão grande, parece que a gente está Rápida. trocando pneu com o carro andando para todo mundo. Então, é o que você falou. E nem é fácil ficar falando aqui, porque mas a gente está o tempo todo equacionando, se perguntando, não querendo ter com essa sensação de enxugar gelo, né? É um processo que a gente não pode ter medo, porque o medo nos breca, né? Então esse desconforto ele é necessário para avançar, mas concordo que a gente está vivendo um desconforto de todos os lados, porque ninguém sabe ao certo, de forma geral, que é isso. Então quando você começou lá, né, no nosso papo, a gente está entrando num colapso, daí, e aí? O que a gente faz com isso? Vamos fazer uma transformação para não gerar o colapso? Ou eu entro no colapso e fico me afogando na onda vindo o tempo inteiro nesse ritmo alucinante? Então, independente de cada um no espaço onde está, precisa encarar a realidade, né? Do desconforto em que nós estamos. Então, o que é a aposentadoria? Faz sentido? As pessoas querem parar de trabalhar? Adoraria estar nadando em dinheiro e poder ficar viajando o tempo inteiro. Será que é isso que as pessoas pensam? Acho que elas nem podem, muitas vezes. Na né? maioria não pode. A gente vive em um país onde a conta não fecha, né? A grande maioria da população brasileira nem tem esse sonho porque está muito distante. E tem pessoas que até teriam esse sonho, mas que nem querem se sentir ativa e fazendo transformação efetiva. Enfim, tem uma releitura sobre esse processo do envelhecimento versus trabalho, versus formatos de trabalho. De novo, uma desconstrução. E o desconstruir é desconfortável. Tenho a impressão que quem vai se beneficiar muito disso são as nossas filhas, né? As próximas gerações, em vários sentidos, seja em relação ao trabalho, à menopausa. Eu acho que a gente desconstrói. Porque a gente está num processo muito, né, nessa revolução da longevidade, tendo mais conhecimento,
trazendo mais luz aos temas, né? Então, você citou agora a menopausa, que é ainda um super tabu, mas que hoje tem se falado mais abertamente sobre o tema. Foi interessante que não faz muitos anos onde um dia, do nada, eu liguei para minha mãe. Mãe, você nunca me contou sobre o seu processo da menopausa? Eu não sei nada sobre esse assunto dentro de casa. Então, eu vou ficar sabendo só pelo que eu leio? É algo tão tabu que isso não é conversado. Diferente das novas gerações, com certeza a gente vai ter mais condições de tratar, conversar, mais informação, não só dentro, né, das nossas relações íntimas, não só com as notícias de fora que se tem. Estou dando o exemplo da menopausa que você citou, mas tem N outras Mas é aí. interessante, só porque a gente ainda tem 5 minutos, rapidinho. Que dentro das empresas deve ser um tabu também, né? Muito, muito. Por conta de um ambiente extremamente machista, etarista, Pois é. onde as mulheres 40, 50, enfim, cada uma na sua idade entrando nesse processo, nem se reconhecem, onde a própria mulher muitas vezes não se reconhece que está nessa fase, por ser um tabu, por não ter tido essa educação sobre o tema. E quando eu falo de ter um etarismo e um machismo estrutural, é de associar a performance da mulher, né, e não considerar as condições aí orgânicas Que podem ser terríveis, né? que afetam diretamente. Mas isso não é considerado. Mas está começando a discutir o tema para ser considerado. Mas é isso, no estágio extremamente inicial. Então, mas onde é um ambiente onde esses ismos são estruturais, é muito desafiador entender que, por exemplo, o fator menopausa pode ser considerado e relevado na performance daquela mulher. Percebe? É um mar de distância, né? Assim, entre entender o impacto disso e avaliar a entrega e potencial dessa pessoa lá na Nossa. ponta com os indicadores. Eu acho que a gente ainda não chegou nesse nível. Mas eu, de novo, eu termino aqui até falando no começo. Eu sou otimista. Eu acho que hoje em dia tem empresas falando sobre o tema. Então, devagar a gente chega lá. A gente não vai estar aqui para ver toda essa transformação? Talvez não, mas eu acho que tem espaço aí num ritmo mais acelerado do que estamos hoje. Olha, a gente tem mais um minutinho. Você quer dar um recado aí para o seu pessoal, falar das suas redes? Tá ali. Legal, siga a gente no @soumature, estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, temos uma comunidade extremamente potente. Então, se você é uma pessoa 40, 50, 60, não importa a idade, acima aí, conforme você, ou aliada ao tema, até porque, como a gente disse, com sorte todas e todos nós envelheceremos, faça parte, nos acompanhe. Se você é algum profissional de RH, de diversidade, que faz parte de alguma empresa onde tem trabalhado o tema ou não tem trabalhado o tema e vê como oportunidade, também nos siga que a gente tem conteúdo para vocês. Olha, foi super legal. Pessoal, voltem sempre, curtam, compartilhem, contem para os amigos. A gente tem muita lenha para queimar, né? Muito. Isso aqui daria horas pra gente ficar falando. Horas. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estamos juntas, né, Opa, Carla? querida, Quem quiser, acompanhe também. A Carla esteve com a gente no Maturifest 2023, o maior festival de trabalho e empreendedorismo 50 mais, para falar sobre os desafios de transição de carreira, de ser aí uma influenciadora madura. Isso aí. Muito legal. Obrigada, querida. Obrigada a você.